Olá, amigos! Estamos estudando as lições trimestrais de fé de Josué e estamos na lição número 5. Deus luta por você. Se você não tem um trimestral, convidamos você a acessar 3abnsabbathschoolpanel.com e lá você pode baixar um gratuitamente. Ou você pode visitar sua igreja adventista do sétimo dia local e lá você pode obter um. Junte-se a nós para o estudo desta semana. Deus tem uma bênção para você. Bem-vindo à sua família, do painel da Escola Sabatina 3ABN. Meu nome é John Dinsley. É uma bênção estar com você durante esta hora. Estamos estudando Lições de Fé de Joshua. Esse é o trimestral e o autor é Barna Magyarosi. E um estudo poderoso neste trimestre. Incentivamos você a ficar conosco. Estamos continuando de onde paramos na semana passada. Esta é a lição número 5. O título desta lição é Deus luta por você. E nossa família do painel da Escola Sabatina 3ABN, parte deles está aqui e eu gostaria de apresentá-los. Temos o pastor James Rafferty. Seja bem-vindo. Bem-vindo. É bom estar aqui, pastor John. Tenho a lição de segunda-feira intitulada O Juiz Supremo. Amém. Amém. Irmã Jill Morricone, o que você tem? Obrigado, pastor Johnny. Na terça-feira temos desapropriação ou aniquilação. Outro título interessante e temos a irmã Shelley Quinn. A aula de quarta-feira é Escolha Livre. Alegre-se. Amém? Pastor John Lomakang. Sim, eu acho que o meu é provavelmente o melhor, O Príncipe da Paz. Quem pode argumentar com isso? Grande título, grande título. Bem, queremos informar que você pode obter nossas anotações, não costumamos passar por todas elas, e assim encorajamos você, se quiser obter algumas informações adicionais para adicionar ao seu estudo, encorajamos você a obter as anotações acessando o site 3abnsabbathschoolpanel.com. Lá você pode se inscrever para recebê-los e uma vez inscrito, toda semana você os receberá automaticamente. Você só se inscreve uma vez. E isso ouvimos comentários de que é uma bênção para eles e encorajamos você a fazer parte disso. Também temos o 3ABN Sabbath School Connect, que ocorre, eu acho, uma vez por mês. Nós vamos avisá-los quando eles estiverem disponíveis para que vocês possam participar também e continuar estudando a Palavra de Deus juntos. Antes de começarmos este estudo, gostamos de ir ao Senhor em oração e gostaria de pedir à irmã Shelley Quinn se você pode ajudar. Seria uma alegria para mim. Amado e sagrado Pai Celestial, como te louvamos. Agradecemos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos pelo teu Espírito Santo e agradecemos pela tua palavra. Esteja conosco agora. Envie seu Espírito Santo para ser nosso professor. Ajude-nos, Senhor, a ver como esta palavra nos admoesta para a geração de hoje. Nós te louvamos, nós te amamos. Em Cristo oramos. Amém. 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 Muito obrigado. Começamos esta lição e, novamente, o título da lição número 5 é Deus luta por você. O texto da memória é de Josué 10:42, da versão ESV. Na versão ESV diz: E Josué capturou todos esses reis e suas terras de uma só vez, porque o Senhor Deus de Israel lutou por Israel. Então, quando você olha para o livro de Josué, você começa a ver o que a lição chama de cenas perturbadoras. Você vê o povo de Deus lutando com outras nações. E a questão da guerra divina no Antigo Testamento é desafiadora. Como é que, no Antigo Testamento, vemos Deus envolvido pedindo ao povo de Israel para lutar com esta nação e aquela nação e aquela nação e para destruir completamente pessoas? Por quê? E na semana passada, começamos este estudo e foram dadas informações maravilhosas para nos ajudar a entender por que Deus procedeu desta maneira. E hoje você vai ouvir mais que o ajudará a entender e obter uma imagem mais clara do nosso maravilhoso e amoroso Deus. Esta semana, continuamos a explorar a complexidade das guerras divinamente sancionadas. Por quê? E então, domingo, a iniquidade dos cananeus. Vamos para Gênesis 15:13, começando lá. Então ele disse a Abrão: Saiba
com certeza que seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não é deles, e os servirão. Eles os afligirão por 400 anos. E também a nação a quem servirem eu julgarei, depois sairão com grandes posses. Agora, quanto a você, irá em paz para seus antepassados. Você será sepultado em uma boa velhice. Mas note o versículo 16. Mas na quarta geração eles voltarão aqui, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. O que isso significa? A iniquidade dos amorreus ainda não está completa? Deus é um Deus misericordioso e ele deu aos amoritas uma oportunidade de arrepender-se e abandonar o mal em favor da justiça. E quando você olha para isso, você realmente vê um quadro de que Deus é misericordioso, porque mais de 400 anos ocorreram antes que os amorreus fossem eliminados ou removidos de sua terra. Deus é misericordioso. E diz: a iniquidade ainda não está completa. Na versão King James, diz: não está ainda cheia, como se houvesse um copo ou uma medida que Deus tem. E quando estiver cheia, então Deus deve agir. E você vê uma dessas instâncias quando, claro, no começo, quando você chega ao capítulo 6 de Gênesis, fala que a iniquidade e os pensamentos das mentes dos homens eram apenas mal continuamente. Deus precisou agir. Veja, Sodoma e Gomorra, a iniquidade deles, é claro, estava completa e Deus teve que agir para que isso não se espalhasse por todo o mundo. Então, neste momento específico, chegou o momento em que o povo de Israel deveria ser o instrumento de Deus para ajudar a eliminar a maldade no mundo. Continuamos com Gênesis 15, 17. No mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Os cananeus, os quenizeus, os cadmoneus, os hititas, os ferezeus, os refaíns, os amorreus, os cananeus, os girgazeus e os jebuseus. Muitos nomes que são difíceis de lembrar, mas vamos para Levítico 18 e note a instrução que Deus deu ao povo de Israel. Aviso: não se contaminem com nenhuma dessas coisas, pois por todas elas as nações se contaminam, as quais estou expulsando diante de vocês. Pois a terra está contaminada, por isso visito a punição de sua iniquidade sobre ela, e a terra expulsa seus habitantes. Então, até mesmo a terra está contaminada e Deus teve que agir. E, novamente, é por causa das abominações, a iniquidade dessas nações que Deus tem que agir. Continuamos lendo no versículo 26. Portanto, vocês devem guardar os meus estatutos e os meus juízos e não cometer nenhuma dessas abominações, nem qualquer de sua própria nação, nem qualquer estrangeiro que habita entre vocês, pois todas essas abominações os homens da terra têm feito, que foram antes de vocês, e assim a terra está contaminada, para que a terra não vomite vocês também. Quando você a profanar como ela vomitou as nações que estavam antes de você. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não estou dando esta terra a vocês para que façam as mesmas coisas que essas pessoas estão fazendo. Elas estão sendo removidas, estão sendo eliminadas por causa das abominações, da maldade e do mal que estavam praticando. Se você fizer a mesma coisa, Deus terá que fazer a mesma coisa com você. É verdade. E Deus é muito, muito paciente. E quando você observa a quantidade de tempo dada aos amorreus e a todas essas outras pessoas, você tem que chegar à conclusão: Deus é misericordioso. Mas eu acho que você pode olhar para a sua própria vida e dizer: uau, Deus é misericordioso. Amém. E então, vamos para Levítico 18, 29. Observe o que a Bíblia nos diz. Pois quem cometer qualquer uma dessas abominações, as pessoas que as cometerem serão banidas de seu povo. Portanto, guardareis a minha ordenança para que não cometas nenhuma dessas abominações, costumes, esses costumes abomináveis que foram cometidos antes de ti, e para que não te contamineis por eles. Eu sou o Senhor teu Deus. Deus tem um caminho melhor.
Deus apresentou ao povo de Israel mandamentos justos e maravilhosos para que, vivendo com eles, estivessem em paz, seus vizinhos estivessem em paz e fossem abençoados pelo Senhor. Agora, por favor, entenda que os mandamentos não eram novos, não foram dados ao povo de Israel como algo novo, eles os haviam esquecido. Porque quando Deus dá os mandamentos desde Adão, eles foram dados oralmente às pessoas e foi passado de um para outro. Quando a escrita se tornou disponível, Deus escreveu os 10 mandamentos para o povo. Quando você olha para Gênesis capítulo 26, quando Deus está falando sobre Abraão e diz, ele guardou minhas ordenanças e meus mandamentos, é uma afirmação muito clara de que eles eram conhecidos. E você vê muitos casos, é claro, por exemplo, quando você vê José, quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, ele diz, como posso cometer esse mal contra o Senhor? Ele sabia, eles sabiam. Mas o povo de Israel, após tantos anos, adotou alguns costumes, começou a esquecer Deus e, claro, Deus deu por escrito os 10 mandamentos para que o povo soubesse claramente quais são os 10 mandamentos. E nós os temos nas Escrituras. Não há como negar que há 10 mandamentos maravilhosos nas Escrituras, pelos quais, vivendo de acordo com os mandamentos de Deus, Deus promete nos abençoar. Vamos para Ezequiel 18:32. Quando pensamos nestas pessoas que tiveram que ser eliminadas, temos que entender que não há ódio, não há... O povo de Israel não os odiava. Deus não odiava estas pessoas, mas está escrito em Ezequiel 18:32. Pois eu não tenho prazer na morte daquele que morre, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. E esta foi uma mensagem dada a todas essas nações. Afastem-se dessas coisas. Afastem-se dessas coisas. Viver. Mas é claro, infelizmente, eles recusaram. Eles recusaram, e então Deus teve que agir. Vou ter que ir para Esdras capítulo 9, versículo 11 por causa do tempo. Diz que você ordenou aos seus servos, os profetas, dizendo, a terra que vocês estão entrando para possuir é uma terra impura com a impureza dos povos das terras, com suas abominações que a encheram de uma extremidade à outra com sua impureza. Então, até a terra está contaminada. Agora, vou ler para você a lição. Diz... Precisamos olhar além do livro de Josué para entender completamente o que se quis dizer com a iniquidade das nações que habitavam Canaã. Essas práticas abomináveis dessas nações de sacrifício infantil, adivinhação, feitiçaria, bruxaria, necromancia e espiritualismo nos dá uma dica. Você pode ir a Deuteronômio 18, 9 a 12 para ver um pouco disso. Agora, um pensamento interessante da lição. Diz que evidências arqueológicas confirmam que os habitantes de Canaã regularmente sacrificavam seus primeiros filhos aos deuses, chamados deuses, na verdade, demônios, a quem eles adoravam. Pequenos esqueletos encontrados esmagados em grandes jarros com inscrições votivas testemunhavam sua religião degradante e o que significava para muitos de seus filhos. Assim, essas nações estavam cometendo atos horríveis, até sacrificando crianças. Pergunta: queremos que isso se espalhe por todo o mundo? Não. Deus, em sua misericórdia pelo mundo, teve que agir para que as nações pudessem ter um verdadeiro conhecimento do Deus vivo. Obrigado, John. É um assunto sério e um que vamos continuar na aula de segunda-feira. Pastor James Rafferty aqui. Na lição de segunda-feira, vamos olhar para Deus como o juiz supremo. Temos várias escrituras que vamos analisar que realmente nos ajudarão a entender por que Deus é o único juiz e nenhum homem pode substituí-lo como juiz, embora muitos tenham tentado. Na verdade, nas profecias, temos um pequeno poder de chifre em Daniel capítulo 7 e 8 que tenta se colocar no lugar de Deus como o juiz de todos os homens. Então, relendo o Apocalipse, lendo Gênesis capítulo 18, versículo 25, vou apenas lhe dar as referências. Eles estão no trimestral, Salmo 7, versículo 11, Salmo 50, versículo 6, Salmo 82, versículo 1, Salmo 96, versículo 10 e 2 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Vamos começar com Gênesis 18. Aqui, Deus está a caminho com o anjo mensageiro dele. Ele está indo para Sodoma. Ele vai investigar e então ele vai trazer julgamento sobre Sodoma e Gomorra e ele para na casa de Abraão.
Abraham descobre o que está acontecendo aqui e Abraham começa a interceder com Deus por Sodoma, porque seu sobrinho Ló está lá com sua família e então Abraham diz, no contexto dessa conversa com Deus, longe de ti fazer tal coisa, matar os justos com os ímpios, para que os justos sejam como os ímpios. Longe de ti. Não fará o juiz de toda a terra o que é certo? A partir dessa interação na conversa, percebemos que uma das razões pelas quais o julgamento está nas mãos de Deus é porque Deus julga com retidão. Ele não pode ser subornado, ele não pode ser persuadido a fazer o mal ou participar de um julgamento de uma maneira que não é justa ou igual. Deus julga com justiça e Abraão entende isso. E então Abraão está implorando a Deus. Um momento, se houver pessoas na cidade, 40 pessoas, 30 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas, você pouparia a cidade por 10 e, claro, isso revela o caráter de Deus, que Deus poupará. Deus quer salvar. Esse é o propósito de Deus. Sabemos na história que não há ninguém lá além de Ló e sua família, e até mesmo sua família está meio que ligada ao mal e à maldade. E finalmente o anjo arrasta Ló e suas 2 filhas para fora. Sua esposa olha para trás, ela se transforma em uma estátua de sal. Ou seja, não havia 10 pessoas justas na cidade. Esta é uma história importante porque nos diz que Deus está julgando justamente que o julgamento vem sobre a maldade e o mal quando eles chegam a um ponto sem retorno, como vemos em Apocalipse capítulo 22, Salmo 7, versículo 11. Deus julga os justos e Deus está irritado com os ímpios todos os dias. Entenda isso. Quando nos identificamos tanto com o mal que nos tornamos perversos, tornamos-nos parte desse mal, é com isso que Deus está zangado. Deus quer salvar as pessoas. Nós vimos isso no nosso último estudo na história de Nabucodonosor. Quero dizer, falando de um cara perverso. Esse cara estava pronto para eliminar todo o seu gabinete porque não conseguiam dar a interpretação de um sonho. Agora, eu não sei se algum presidente pode superar isso na história que desde que eu nasci, eu não acho. Em outras palavras, este homem era mau e ainda assim Deus conseguiu alcançar seu coração. E isso é um assunto de Deus. Deus está no ramo de salvar pessoas, de alcançar seus corações. Então Deus fará tudo o que puder para salvar as pessoas, mas eventualmente, se estivermos conectados com a maldade e o mal e não pudermos ser separados disso, Deus vai remover isso. E aqueles que estão conectados com isso serão retirados com isso. Entenda isso. No Salmo 50, verso 6, o céu declarará sua justiça, pois Deus é o próprio juiz. Pense nisso. Isso é o que a palavra selá significa no final disso. Pense nisso. Deus é quem é o juiz. E então, no Salmo 82, versículo 1, Deus está na congregação dos poderosos. Ele julga entre os deuses. Agora, falamos sobre isso em nosso último estudo, como isso é um conflito, uma grande controvérsia entre os deuses, por assim dizer, entre Deus e Lúcifer, os demônios que fabricaram todos esses falsos deuses. Não há realmente nenhum outro Deus além do Deus do céu e da terra. Mas você tem Lúcifer trabalhando através de Satanás, o diabo, trabalhando através de todas essas falsas ideias, do que chamamos de Deus ou deuses pagãos, para tentar desfazer isso, o estabelecimento do trono de Deus no planeta Terra. E o trono de Deus foi estabelecido por Jesus Cristo como um trono de graça, é o que nos é dito em Hebreus, que devemos vir ousadamente ao trono de graça. Onde há um trono, há um reino. E o reino da graça de Deus foi estabelecido por Jesus Cristo. E seus seguidores devem refletir o estabelecimento desse trono de graça no planeta Terra, na maneira como nos relacionamos, não apenas com pessoas boas, mas com o mal, com a perversidade. Vimos que Deus tem paciência com aqueles que são perversos buscando salvar, e é isso que Deus nos chama a fazer, a dar a outra face, a ir além, a orar por aqueles que nos usam e abusam de nós. Isso é o que Deus está nos chamando para que possamos ser como Ele é, misericordiosos, bondosos para aqueles no planeta Terra, para que possam ser atraídos a Deus e ao céu, ao arrependimento, né? A bondade de Deus, diz em Romanos 2, verso 4, nos leva ao arrependimento. Salmo 96, verso 2, verso 10, digam entre os gentios que o Senhor reina, o mundo será estabelecido e não será movido. Ele julgará o povo com justiça. E claro, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1, eu te ordeno, portanto, diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que julgará os vivos e os mortos em sua aparição em seu reino. Verso 8, daqui em diante está reservado para mim uma coroa de justiça, que o Senhor, o juiz justo, me dará naquele dia, e não apenas para mim, mas para todos os que amam sua aparição. Então, esse é o foco básico da lição de segunda-feira no trimestral.
Eu quero apenas adicionar um pouco de suplementação a isso para que possamos torná-lo prático. Sabe, David? Teve dificuldade em não julgar. Ele estava em uma situação onde o ungido do Senhor, Saul, o estava maltratando. Ele estava em uma situação onde sua vida estava em perigo e ele teve que fugir de Saul. E em uma circunstância, ele se encontrou em uma caverna com a oportunidade de tirar a vida de Saul e não o fez. David tinha processado sua raiva, David tinha elaborado suas queixas com Deus, ele permitiu que tudo isso saísse dele. Você pode ler isso no Salmo 59, é um bom exemplo de como David processa a raiva com Deus. A Bíblia diz em Efésios 4:26, para não deixar o sol se pôr sobre sua ira, fique com raiva. Não peque, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Davi tinha feito isso, e quando seus homens sugeriram que isso era uma resposta à oração, que Saul estava na caverna e Davi poderia tirar sua vida de maneira justa e correta, Davi disse, não vou fazer isso. Quando ele saiu da caverna e Saul estava a uma distância dele, Davi gritou para ele, ei, eu estava naquela caverna. Eu poderia ter te matado. E Saul respondeu dizendo, sabe de uma coisa? Você é mais justo do que eu. E o ponto final de Davi aqui em 1 Samuel 24:12 foi, o Senhor julgue entre mim e ti, e o Senhor vingue-me de ti, minha mão não estará sobre ti, né? E a razão pela qual Davi foi inspirado a compartilhar isso é porque o tempo ainda não havia chegado. Como você disse anteriormente, qual é o cronograma de Deus para Saul? Bem, nós não sabemos, não podemos ler o coração. Romanos 14 nos diz que não podemos julgar. Todos vão se apresentar diante do tribunal de Cristo, não podemos julgar. Então Saul ainda tinha alguns passos a dar e ele deu esses passos, agora Deus estava sério com ele. De certa forma, uma das maneiras que Deus tentou alcançar Saul foi através das ações de Davi. Saul, de certa forma, se arrependeu ali mesmo. Quero dizer, a bondade de Deus o levou. Você é mais justo do que eu. E ele poderia ter mudado, mas não fez isso. E por que não fez? Continuou indo em uma direção descendente até que finalmente estava se encontrando com uma bruxa em Endor. A própria coisa que ele havia dito ao povo para não fazer, ele estava fazendo. Esse foi o caminho descendente que ele seguiu. E claro, ele foi deixado nas mãos de Deus. E isso é o que Deus quer que façamos com cada pessoa. Como Davi, não precisamos mais julgar outras pessoas. Deus tem um julgamento, Romanos 14, versículos 10 a 13, e Deus sabe, Apocalipse 22, versículo 11, ele sabe quem pode ser alcançado e quem já passou além desse estágio de alcançabilidade, por assim dizer, certo? Ele sabe quem é justo e quem é injusto, quem é imundo e quem está aberto e pode ser receptivo. Deus também nos chama como crentes para sermos selados ou estabelecidos nisso, porque esta é, para muitos de nós, a última fronteira. O que quero dizer com isso é que Adão e Eva começaram imediatamente esse julgamento, a posição de colocar-se no lugar de Deus. Você sabe, Adão disse que era a mulher disse que era a serpente, e nós temos apontado dedos desde então. É isso que Deus está tentando nos tirar. Como Ele pode nos tirar deste lugar onde nos colocamos em seu lugar e julgamos outras pessoas? E você sabe, não precisamos ser o poder do anticristo. Você sabe, há muitos anticristos, nos é dito em 1 João 2,18, um anticristo é simplesmente colocar-nos no lugar de Cristo e julgar outras pessoas. Mateus 7 fala sobre não julgar para que você não seja julgado, certo? Não se coloque nessa situação. Então, uma das maneiras que Deus está nos chamando para essa experiência é reconhecer que ele tem um dia em que ele vai trazer julgamento para cada indivíduo. Todos nós vamos ficar diante do tribunal de Cristo. Ele é o único que conhece os corações. Ele conhece as mágoas, conhece a história, conhece as lutas, ele sabe o que passamos e ele é o único que pode realmente julgar o coração de cada indivíduo. Então, vamos deixar o julgamento nas mãos de Deus. E é isso que eu amo na mensagem do julgamento. A mensagem do julgamento é uma boa notícia porque estamos diante do tribunal de alguém que é misericordioso e gracioso e ainda assim ele não vai negar sua justiça. Ele é equitativo, ele é justo no julgamento, mas ele conhece o momento certo e o lugar certo e a situação certa e todas as nossas circunstâncias. Então, podemos confiar nosso caso e os casos de todas as pessoas nas mãos do Juiz Supremo. Amém. Grande mensagem. Louvado seja o Senhor. E nós encorajamos você a continuar conosco. Vamos fazer uma pausa agora para um momento de missão da 3ABN. Olá, eu sou Greg Morricone. Fico muito feliz que você se juntou a mim para um momento de missão da 3ABN. Ron ficou irritado quando sua mãe o acordou, mas ele prometeu ir à igreja com ela. Então, só para agradá-la, ele foi. Ele tinha sido criado em uma família temente a Deus, mas na adolescência ele começou a fumar, beber e usar drogas. Mas naquele domingo foi diferente. Ele já tinha passado por centenas de apelos do altar, mas desta vez ele foi à frente e entregou sua vida a Jesus.
No ano seguinte, Ron estava matriculado em uma faculdade de teologia em Los Angeles. Ele aceitou um emprego em uma grande igreja perto de Hollywood e 2 anos depois tornou-se um dos 17 pastores associados. Vários anos depois, ele mudou sua família para outra mega igreja em Santa Mônica, Califórnia. A vida parecia boa. Sua igreja estava crescendo, mas o estresse em casa continuava aumentando. Então, voltando de uma viagem, sua esposa lhe disse que estava apaixonada por um dos membros da igreja e queria um divórcio. Ron sentiu seu mundo desmoronar e piorou quando tomou uma taça de vinho com alguns de seus paroquianos. Logo, deixou o ministério, começou a usar drogas e depois vagou por anos. Mas Deus ainda não tinha terminado com ele. Não perca o que Deus fez na vida dele na próxima semana, na 3ABN Momento da Missão. Obrigado pelas suas orações. Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Estamos de volta e continuamos com a lição de terça-feira. Muito obrigado, Pastor Johnny e Pastor James. Que ótimo estudo. Um tópico difícil, mas eu amo a esperança. Eu amo olhar para Deus como nosso juiz justo. Eu amo a misericórdia que Ele estende. E como o Pastor James falou na semana passada, para a nossa lição, Deus não é contra ninguém. Isto é contra o mal. E eu acho que se separarmos isso em nossa discussão, faz uma diferença tão grande em como olhamos para isso. Eu sou Jill Morricone. Na terça-feira é uma palavra meio grande. Desapossamento ou aniquilação? Qual era o propósito de Deus para Israel? Sabemos que o propósito desde o início era ser uma luz para os gentios. Não foi? Ele disse a Abraão, até mesmo o chamado de Abraão em Gênesis capítulo 12. O Senhor disse a Abraão, saia do seu país, da sua família e da casa de seu pai. Por quê? Eu farei de você uma grande nação. Eu vou te abençoar e em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Seu propósito para as nações gentias, as nações pagãs que cometeram aquelas atrocidades horríveis que o pastor Johnny mencionou, era que eles se arrependessem, que eles voltassem para ele. Eles reconheceriam a idolatria deles, eles reconheceriam as práticas pagãs deles, eles reconheceriam a justiça de quem é o juiz e se arrependeriam. Segundo Pedro 3,9, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus deu a eles mais de 400 anos, como o pastor Johnny mencionou, para se arrependerem. As nações cananeias pagãs tiveram 400 anos porque sua iniquidade, sua medida ainda não estava cheia, pois ele estava tentando lhes dar uma oportunidade. E você imagina o êxodo como aconteceu e como as nações pagãs ouviram. Raabe não foi a única que ouviu falar do Deus de Israel e o que aconteceu. Havia várias nações que ouviram, mas ainda assim escolheram endurecer seus corações. Eles escolheram, não, eu não quero este Deus. Eles escolheram seguir seu próprio caminho. Então vamos olhar o que estou chamando de 4 focos principais da nossa lição aqui. O foco quádruplo da conquista cananeia. O primeiro foco não tinha nada a ver com pessoas. Foi a destruição da religião cananeia. É aí que Deus teve problema. Destruição da religião cananeia. Porque Deus não é contra ninguém. Isto é contra o mal. Eram seus ídolos, seus altares, seu sistema de adoração. Você vê isso em Deuteronômio 7:1. Deuteronômio 7:1. Quando o Senhor seu Deus te introduzir na terra que vais possuir. Então isso fala sobre o futuro, quando você está entrando na terra de Canaã. E expulsou muitas nações diante de você, os hititas, os girgazeus, os amorreus e os cananeus. Pule para o versículo 5. Mas assim vocês deverão lidar com eles. Vocês deverão destruir seus altares. Veja, é sobre o sistema de adoração deles. Vocês deverão derrubar suas colunas sagradas, cortar suas imagens de madeira e queimar suas imagens esculpidas com fogo. A destruição deveria ser contra a religião cananeia. Pule para o versículo 25. Deuteronômio 7:25. Algo muito semelhante. Você deve queimar as imagens esculpidas de seus deuses com fogo. Você não cobiçará a prata ou o ouro que está sobre eles, nem os tomará para si, para que não seja preso por isso, pois é uma abominação ao Senhor, seu Deus. A adoração deles era uma abominação ao Senhor. Estamos falando sobre a destruição da religião pagã deles. Nós também vemos em Êxodo 34. Isso é logo após a experiência do bezerro de ouro, onde Israel entrou na adoração de ídolos tão logo após sair do Egito. Em Êxodo 34, 13 a 14.
Vocês deverão destruir seus altares. Aqui está novamente contra a religião. Quebrar seus pilares sagrados, cortar suas imagens de madeira, pois vocês não devem adorar outro Deus. Porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é um Deus zeloso. A lição diz: para evitar contaminação, Israel teve que destruir todos os elementos que estavam propagando corrupção. Em outras palavras, isso é a destruição da religião cananeia e do culto aos seus ídolos. Vamos dar uma olhada no segundo foco dessa destruição. É a desapropriação dos próprios cananeus. Agora, este era um conceito realmente interessante para mim. Não é que Deus estava dizendo: estamos simplesmente eliminando todas as pessoas. Em certo sentido, era para desapossar o povo. E vemos que em alguns lugares isso realmente aconteceu. Verdade. Em Deuteronômio 7 você encontra isso. A palavra dispossession está aí, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 17. Se disseres em teu coração, essas nações são maiores do que eu. Como eu posso desalojá-los? Você não deve temê-los, mas deve lembrar-se bem do que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Em outras palavras, os cananeus deveriam ser desalojados ou removidos de sua terra para que os israelitas pudessem entrar e possuir. Volte um capítulo em Deuteronômio 6. É muito claro que nem todas as cidades foram destruídas. Deuteronômio 6, versículo 10. Será quando o Senhor, seu Deus, o levar para a terra que jurou a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, para lhe dar cidades grandes e bonitas que você não construiu, casas cheias de coisas boas que você não encheu, poços cavados que você não cavou, vinhedos e oliveiras que você não plantou? Em outras palavras, isso não é aniquilação. Isso não é incendiar tudo. Isso não é destruição completa e total. Isso significa que os cananeus foram empurrados para fora e os israelitas tomaram posse, porque havia cidades lá, havia casas lá, ainda havia vinhedos, havia árvores. Agora, sim, houve alguns lugares que foram completamente destruídos. Evidências arqueológicas apontam para a destruição de 3 cidades na conquista, o incêndio de 3 cidades pelo fogo. A Bíblia também diz isso. As 3 cidades que a Bíblia menciona especificamente que foram queimadas pelo fogo, e tudo foi destruído, Jericó. Eu diria Ai, mas é Ai e Hazor. Essas 3 cidades, Josué diz especificamente, foram completamente queimadas, e as pessoas foram mortas, e os animais. Houve destruição completa. Se você estudar a história, verá que elas eram fortalezas militares naquela época. Eram bastiões naquele tempo. Há outro versículo, Deuteronômio 7. Vamos voltar para Deuteronômio 7, versículo 20. Além disso, o Senhor seu Deus enviará a vespa entre eles até que aqueles que restarem e se esconderem de você sejam destruídos. O versículo 17 fala sobre a desapropriação das nações. Isso parece implicar que os cananeus não teriam que ser banidos caso tivessem recebido as notícias milagrosas do êxodo e da iminente conquista, e simplesmente tivessem deixado a terra que foi solenemente prometida a Israel. Agora, vamos olhar para o terceiro ponto de foco. Esta é uma escolha cananeia. Shali vai realmente cobrir isso no que diz respeito ao livre-arbítrio, mas o povo cananeu em si tinha uma escolha a fazer. Raabe fez essa escolha. Quando ela ouviu sobre as obras maravilhosas que Deus tinha feito, ela escolheu se arrepender. Ela escolheu se juntar ao Deus de Israel. E ela não foi destruída. Nem ela, nem sua família, porque Deus quer salvar a todos. Lembre-se, nunca é contra as pessoas, é contra o mal. E quando as pessoas escolhem se apegar a esse mal, quando escolhem seus ídolos em vez de Deus, a destruição que vem contra o mal também atinge as pessoas, pois elas estão conectadas a esse mal. Vemos isso a escolha vem novamente com os gibeonitas. Agora eles fizeram isso por engano, mas também fizeram uma escolha. E estudamos algumas semanas atrás como eles se juntaram aos israelitas e como mesmo através da servidão eles descobriram o Deus de Israel. Vemos isso também em Juízes 1. Você pode ver isso em Juízes 1, versículo 24 e 25.
Isso é como a contínua conquista de Canaã. Os espiões viram um homem saindo da cidade e disseram: Mostre-nos a entrada da cidade e mostraremos misericórdia a você. E ele mostrou a entrada da cidade, e o homem e toda a sua família foram libertados. Aqui novamente vemos a escolha. E quando as pessoas escolhem se arrepender ou se voltar para Deus, vemos a misericórdia de Deus. Então, não foi uma aniquilação do povo como um todo, foi uma destruição contra a religião. E certas cidades foram aniquiladas. Isso é verdade, mas em outros lugares as pessoas puderam ou evacuar ou escolher o arrependimento e voltar-se para Deus. Isso mesmo. E um resultado completamente diferente aconteceu. Finalmente, vemos a destruição cananeia daqueles que fizeram a escolha final. Vou escolher o mal, vou escolher o sacrifício de crianças, Pastor Johnny, ou vou escolher a maldade dos meus deuses pagãos e quero isso em vez de Deus. E nós vemos a destruição daqueles, aqueles que se retiraram para as cidades fortificadas, aqueles que continuaram a rebelar-se contra o plano de Deus, aqueles que endureceram seus corações, não houve misericórdia e foram completamente destruídos. Então, ao olharmos para esse foco, vemos que nosso Deus é um Deus de amor. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele não quer que nenhuma pessoa seja destruída, mas o mal, quando é permitido, ou como foi ao longo destes 400 anos, amadurecer e fortalecer. Isso mesmo, o mal precisa ser erradicado. E é isso que Deus estava fazendo aqui. Muito obrigado por essas belas lições. Estamos tentando alcançar uma compreensão mais profunda das histórias do Antigo Testamento sobre guerra e destruição e entender o livre-arbítrio de Deus. Este presente que ele deu à humanidade e a justiça de Deus. Seu julgamento justo são cruciais para nosso entendimento. Sou Shelley Quinn e a lição de quarta-feira é livre-arbítrio. A guerra de Deus não é sobre poder humano, é sobre justiça divina. Anote esta referência bíblica. Você não precisa abrir lá a menos que queira, mas Deuteronômio 20. O que acontece aqui em Deuteronômio 20? Ele expõe as leis de guerra a Israel. No versículo 10, Israel recebe o comando de oferecer paz primeiro às cidades fora de Canaã. Em seguida, os versículos 16 a 18, eles são ordenados a destruir completamente as cidades cananeias e Deus lhes diz o motivo. No verso 18, Deuteronômio 20, 18, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações e vós pequeis contra o Senhor. Portanto, a destruição total em Canaã foi por uma razão espiritual, não política. Isso é muito importante. Deus estava buscando eliminar a rebelião persistente, a idolatria e o sacrifício de crianças. Essas coisas, essas práticas corromperiam absolutamente seu povo da aliança. Então, a guerra em Canaã, isso foi uma ferramenta divina ou uma ferramenta de julgamento divino contra o mal enraizado. Não foi uma conquista humana por glória. Agora, em hebraico, no texto hebraico, usa-se um termo muito único para descrever a destruição do povo. Espero estar pronunciando isso corretamente. É Sherem, ou algumas pessoas dizem Sherem, mas eu, Sherem. Aqui está o que significa banido, condenado e dedicado à aniquilação. Significava separar algo exclusivamente para Deus. Objetos, animais e pessoas eram marcados por Sherem. Quando eram marcados, estavam irreversivelmente dedicados ao domínio de Deus. No caso de cidades pecaminosas, isso significava destruição.
Então, Xerem simbolizava a posse absoluta de Deus sobre o julgamento. Você fez o juiz justo, James. E isso foi tão bonito, somente Deus estava autorizado a determinar quem deveria viver, quem deveria morrer, mesmo sobre um povo rebelde. A prática da destruição total deve ser vista no contexto mais amplo deste conflito cósmico entre o bem e o mal. Isso tem acontecido desde o Éden, e esta terra é um campo de batalha espiritual. Realmente é, mas eis o ponto: não há neutralidade. Você não pode ficar em cima do muro nesta batalha. Não há neutralidade. Você está do lado de Deus, o que leva à vida eterna, ou escolhe se rebelar contra seu governo de amor. Isso leva à morte eterna. Portanto, os cananeus haviam se tornado completamente endurecidos em sua oposição contra Deus. A destruição deles foi um ato de purificação, não um ato de crueldade. O comando de Deus para a destruição era proteger a história da salvação, impedindo que o mal dominasse seu povo. Os julgamentos de Deus são sempre justos, eles são sempre ponderados. Deus oferece misericórdia primeiro e, em seguida, julgamento quando necessário. Há séculos, Johnny, você mencionou isso, ele havia estendido misericórdia e uma chance de se arrepender. Vimos em Gênesis 15, versículo 16, onde ele diz a Abraão, o amorita, a iniquidade dos amoritas, seu cálice ainda não estava cheio. Deus estava dando a eles todo esse tempo e oportunidade. Quero dizer, o julgamento só veio após sua longa paciência não estar apenas esgotada. Ele sabia que não havia como voltar atrás. 2 Pedro 3:9 diz que Deus é paciente conosco, não desejando que ninguém pereça. Então, a destruição não foi arbitrária. Não era favoritismo nacionalista. Deuteronômio 13:12-18 mostra que mesmo se as cidades israelitas se voltassem para a idolatria, adivinhe só, elas irão enfrentar o mesmo julgamento que os cananeus. Assim, o próprio Israel estava sujeito a julgamento se abandonasse a aliança com Deus. O que isso diz? Nosso privilégio com Deus pode ser perdido através da rebelião e só temos que lembrar que os julgamentos de Deus são baseados na fidelidade ou na falta dela. Eles nunca são baseados em favoritismo, eles nunca são baseados em etnia. Então, livre escolha, livre arbítrio é um presente sagrado de Deus e é um princípio espiritual. Deus honra o livre arbítrio da humanidade. Ele nunca forçará a lealdade. Ele não pode forçar o amor, porque então não seria amor, mas ele dá a cada pessoa a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, como você mencionou Raabe em Josué 2, uma prostituta cananeia. Ela se alinhou com Yahvé e o que isso provou? Que através do arrependimento e da fé, qualquer um pode ser salvo. Os gibeonitas de Josué, capítulo 9. Sim, eles fizeram isso através da decepção quando buscaram a paz, mas Deus ainda honrou a escolha deles de seguir seu caminho. Ele os poupou. Agora, em contraste, na próxima semana, vamos estudar sobre Acã em Josué 7. Ele é um israelita que se rebelou contra Deus e caiu sob seu julgamento. Então, o povo de Canaã, como Raabe, como todas as pessoas em todos os lugares, tiveram a oportunidade de responder a Deus. Ainda assim, a grande maioria deles escolheu uma resistência teimosa. E adivinha só? Quando fazemos isso, o poder da escolha determina seu destino.
Se você escolher caminhar em rebeldia e for desafiador, você selou seu destino assim como eles fizeram. Então, o destino não é determinado apenas pelo nascimento, é a fé, o arrependimento e a lealdade a Deus que determinam nosso destino. Escolha livre é real e escolha livre traz consequências eternas. Então, aqui está o que eu quero fazer no meu tempo de encerramento. Vamos aplicar isso às lições de hoje. Não há neutralidade na vida espiritual, assim como os antigos cananeus tiveram a oportunidade de escolher. Deus nos dá a oportunidade de escolher quem serviremos. Aliança com Deus leva à vida e bênção, mas rebelião contra Deus leva à separação e morte. Em João, capítulo 3, versículo 36, Jesus disse: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida. Então, isso mostra que não há vida eterna para os incrédulos, não há punição eterna no inferno, ele diz, mas a ira de Deus permanece sobre eles. Em Lucas 11:23, Jesus deixou isso bem claro. Ele disse: Quem não está comigo está contra mim. Então, todos os dias, através de nossas escolhas, estamos nos alinhando com o reino de Deus ou com forças de destruição. Rejeitar persistentemente Deus leva a um endurecimento do coração. Isso leva a uma perda de sensibilidade espiritual e exclusão final da vida eterna. Deus está chamando amorosamente cada pessoa hoje. Nossas escolhas têm consequências reais, por favor, como Moisés disse em Deuteronômio 30:19, eu coloquei diante de você a vida e a morte, bênção e maldição. Escolha a vida, e meu apelo a você é que hoje você exerça o poder de sua livre escolha e escolha Deus. Muito obrigado, Shelley. Eu agradeço isso. O meu é quinta-feira, o Príncipe da Paz. Quando ouço a palavra paz, muitas coisas vêm à minha mente e penso no desejo profundo da humanidade, globalmente, de ter paz. Durante toda a minha vida, ouvi falar das negociações de paz, e as negociações de paz no Oriente Médio estão em andamento há décadas. Eu li um artigo só para ter uma ideia de como isso tem sido um desejo impactante e duradouro entre facções que simplesmente não gostam umas das outras, e eu pensei sobre isso. Se você precisa usar força militar para manter a paz, isso realmente não é paz. Isso é medo, isso é uma espécie de coerção assustadora. Se você não for pacífico, eu vou te explodir do mapa. Isso não é realmente paz. Você sabe, a importância da paz tem sido demonstrada por eventos como a Conferência de Paz de Paris em 1919, os acordos de armistício de 1949 e o acordo de Camp David em 1978, o acordo de Oslo em 1993 e a Conferência de Madrid em 1991, sem contar toda a questão entre a Ucrânia e a Rússia nos dias de hoje e outros lugares ao redor do mundo. Isso não é realmente paz. E assim, a lição não fala de paz sustentada pela humanidade ou intervenção humana ou força militar humana ou acordos governamentais colocados no papel. Está falando sobre a paz que vem através do coração transformado quando permitimos que o príncipe da paz entre. Agora, tem havido falsa paz. A Bíblia fala sobre paz em toda a Escritura, e às vezes o povo dizia paz quando realmente não era paz. Por exemplo, em Jeremias 6:14, o profeta diz: Eles também curaram levemente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E assim, quando os filhos de Israel não estavam realmente em harmonia com a vontade de Deus, foi dito a eles: Ei, não se preocupem com isso. Está tudo bem. E Jeremias disse: Não, eles curaram a ferida do meu povo superficialmente, diz o Senhor. Superficialmente, porque realmente não há paz. E então Isaías 57:21 diz: Não há paz, diz o meu Deus, para os ímpios. Sabe, pessoas más não conseguem encontrar paz. Não porque a polícia não está por perto, mas porque sabem em seus corações que são culpados. É por isso que é incrível quando eu tenho
Veja, sobre crimes e 5 pessoas estão envolvidas no crime. Porque uma pessoa quer paz, elas rapidamente se voltarão contra as outras duas, porque pensam que ao se voltarem contra as outras duas, de alguma forma isso funcionará melhor para elas. Mas realmente, de acordo com as Escrituras, não há paz para os ímpios. E então, o que dizer daqueles que estão em disputa? Provérbios 29:9. Se um homem sábio contende com um homem tolo, quer o tolo se enfureça ou ria, não há paz. Por isso o sábio diz: não respondas a um tolo segundo a sua tolice, para não te tornares como ele. Temos que ter cuidado com a forma como entramos em contendas pensando que de alguma forma disso resultará paz. Isso não funciona. E depois, o aspecto universal. Isso é chamado de falsa paz espiritual. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Seja essa declaração do líder espiritual ou do líder político, a Bíblia diz: tenha cuidado, pois quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles como dores de parto sobre uma mulher grávida, e eles não escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. Então a questão é, quando falamos sobre o príncipe da paz, como o texto a seguir descreve o futuro que Deus imaginou para o seu povo, é tudo sobre o príncipe da paz. Sempre que o príncipe da paz é rejeitado, realmente não há paz. Você não pode ter paz. É por isso que, você sabe, viajamos tanto pelo Oriente Médio e as pessoas chamam de Terra Santa. Eu disse, não, 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 são as terras bíblicas, porque como você pode rejeitar o príncipe da paz e a terra ainda ser sagrada? Não é possível de jeito nenhum, isso não pode acontecer. Então, de onde vem essa paz? Veja Isaías 9:6. A Bíblia fala sobre a chegada dessa paz através da pessoa de Cristo. Porque para nós uma criança nasce, um filho nos é dado, e o governo estará sobre seus ombros. E o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então você vê a previsão, a profecia da vinda do Príncipe da Paz é algo que o povo de Israel ansiava. Eles ansiavam por paz, mas quando Jesus veio, foi incrível. Eles pensaram que iriam encontrar paz com Jesus derrubando o governo romano. Não é esse tipo de paz. Mesmo os discípulos que eram seguidores de Jesus disseram: você vai restaurar Jerusalém agora? Sim, ele disse, esse não é o tipo de paz que vim trazer. Na verdade, o tipo de paz que vim trazer é a paz que vem apenas de me servir. Mas se você escolher não me servir, eu não trouxe paz, mas uma espada para colocar mãe contra filha, e pai contra filho, e membro da família contra membro da família. E as famílias que estão divididas porque uma pessoa aceita Cristo e a outra não. E lá, naquela situação, você realmente não consegue encontrar paz. Mas a Bíblia fala sobre uma paz que Deus menciona que vem através da avaliação. Olhe para Isaías 60:17. A Bíblia diz aqui: em vez de bronze, trarei ouro, em vez de ferro, trarei prata, em vez de madeira, bronze, e em vez de pedras, ferro. Também farei seus oficiais serem paz e seus magistrados justos. Isaías, o profeta, está falando sobre algo que os filhos de Israel não tinham e eles estavam se perguntando: como vamos encontrar a paz? E o Senhor está dizendo: vou mudar as coisas a seu favor. E você sabe, amigos, Deus pode mudar as coisas a nosso favor apenas quando convidamos o príncipe da paz. Agora, Shelley, em Oséias, capítulo 2, versículo 18, o Senhor fala sobre como Deus neutralizará os elementos que nos prejudicam se eles forem contra a aliança de Deus. Oséias, capítulo 2, versículo 18. Naquele dia, diz Deus, eu farei uma aliança para eles com os animais do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. O arco e a espada de batalha eu destruirei da terra para fazê-los deitar em segurança. Deus transformará até mesmo a natureza se ela for usada contra a paz que seus filhos necessitam. O autor da lição apontou isso e eu vou ler o pensamento. Ele diz: embora o foco principal da lição desta semana tenha sido o comando divino e a assistência nas guerras do Antigo Testamento, precisamos mencionar a presença de outro tema igualmente significativo nos escritos proféticos do Antigo Testamento. A visão futura da era messiânica pacífica, o Messias é retratado como o príncipe da paz. Em outras palavras, quando ele vier, um novo amanhecer, um novo dia, um novo tipo de paz virá.
não porque os israelitas derrotaram esta ou aquela nação, mas porque o príncipe da paz está chegando para trazer a paz que eles precisam. Vou ler Isaías 11, 1 a 8. Siga isso comigo. E este é o tipo de paz que aguardamos ansiosamente. Não apenas uma paz que podemos ter agora, mas há de vir um dia em que haverá uma paz que não será interrompida por nada. Isaías 11, 1 a 8. Sairá um ramo do tronco de Jessé e um renovo brotará de suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. O seu prazer está no temor do Senhor, e ele não julgará pela vista dos seus olhos, nem decidirá pelo ouvir dos seus ouvidos, mas com justiça julgará os pobres e decidirá com equidade pelos mansos da terra. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará os ímpios. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto da sua cintura. O lobo também habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão novo e o animal cevado juntos e a criança pequena. Guiará-los, a vaca e o urso pastarão, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como o boi. A criança de colo, isso é incrível, brincará perto do buraco da cobra e a criança desmamada colocará sua mão na toca da víbora. Que dia será esse quando este for o tipo de paz que o povo de Deus procura? E ele diz que esta é a paz que esperamos no próximo reino. Mas e neste serviço? Bem, a Bíblia diz: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que tipo de paz estamos procurando? Estamos procurando a paz que nosso governo decidiu, que ele finalmente resolveu legislativamente? Não vamos encontrar esse tipo de paz. Estamos esperando paz quando todos em nossa comunidade concordarem conosco? Não vamos ter isso. Estamos esperando paz onde todos na igreja vão concordar conosco e ser legais conosco? Nós não vamos conseguir isso. Estamos procurando a paz que o Senhor vai nos dar. Em Isaías capítulo 11, versículo 9, eu incluo isso neste versículo de transição. Veja, o reino que Jesus veio estabelecer é um reino sem destruição e sem fim de paz. Isaías 11, 9. Eles não ferirão nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Amigos, esse é o tipo de paz que eu estou esperando e eu oro para que você também esteja em busca dessa paz, o príncipe da paz. Amém. Amém. Foi uma bênção ouvir cada um de vocês. E temos um momento para cada um de vocês fazer um comentário final. Então a lição de segunda-feira tratou de Deus como o juiz supremo. Você sabe, se não permitirmos que Deus seja o juiz supremo, então os homens tentarão intervir como juízes e a vida será uma continuação de ódio, violência, guerra, inveja e egoísmo. Mas quando permitimos que Deus seja juiz, entregamos toda a nossa injustiça em suas mãos, sabendo que Ele resolverá tudo no seu tempo. E dessa forma andamos como Cristo andou, mesmo na cruz quando Ele disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Na terça-feira, analisamos a desapropriação versus a aniquilação. E o que vemos aqui é a vingança de Deus contra o mal, mas não contra as pessoas. E que ele oferece uma oportunidade para essas pessoas se arrependerem. Mas se elas fizerem uma escolha final, elas serão destruídas sem maldade. A aula de quarta-feira foi de escolha livre e vemos que os julgamentos justos de Deus no livro de Josué realmente nos provam que o livre-arbítrio é uma confiança sagrada e nossas escolhas, o poder de escolha é tão incrível porque isso afeta nossa eternidade. A oferta de Deus é cheia de graça, mas exige uma resposta. Você tem que escolher, e o coração dele sempre quer dizer: apenas lembre-se disso. Então, eu te encorajo hoje a escolher a vida, escolher a vitória, escolher Cristo. E finalmente, amigo, só existe um tipo de paz, a paz encontrada em Jesus Cristo. Vamos enfrentar desafios nesta terra, vamos enfrentar desafios nesta geração, vamos enfrentar desafios politicamente, socialmente, em nossa família e até mesmo, às vezes, nos lugares onde adoramos. Mas Jesus diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33.
Amém. Amém. Obrigado a cada um de vocês. E é nossa esperança e oração que cada um de vocês ouvindo tenha aprendido algo sobre Deus. Que Ele é misericordioso, Ele é bondoso, mas como dizem Naum 1:3, o Senhor é tardio em irar-se e grande em poder e de maneira alguma inocentará o ímpio. Sabe, é nossa esperança e oração que este programa tenha sido uma bênção para você. E de fato, agradecemos suas orações e apoio financeiro que tornam possíveis programas como este. Antes de terminarmos, gostaria de lhe contar qual é a lição da próxima semana. Lição número 6. O inimigo interno. Junte-se a nós enquanto terminamos com uma oração. Nosso amoroso Pai Celestial, agradecemos pelas Santas Escrituras que nos ajudam a entender que há uma grande controvérsia entre o bem e o mal. E, Senhor, é nossa oração que todos os ouvintes escolham a salvação através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.